Salve, salve, galerinha. Tudo bem? Boa noite. Quer dizer, boa noite, eu não sei. Aqui na estação espacial é meio complicado. Na minha estação espacial, não sei se está de dia, de noite aí. Estou meio confuso. Então, hoje a gente vai fazer uma coisa interessante, que é falar de uma ferramenta importante na química, que é a tabela periódica. Essa é a coisa mais importante. Essa aula é só ela vai ser uma ferramenta. Uma outra coisa também é que semana que vem eu vou ter que descer aí na Terra, porque o meu cabelo está crescendo muito rápido. Minha barba está crescendo e eu acabei esquecendo meus apetrechos para poder cortar o cabelo e fazer a barba. Então vocês podem ficar tranquilos que semana que vem eu estou por aí e aí eu faço a minha live da Terra, tá bom? Então a gente vai começar agora, bem devagarzinho, para que vocês entendam sobre tabela periódica. Só para lembrar que a tabela periódica ela vai ser a nossa ferramenta daqui para frente. Vocês vão ver agora é um histórico rapidamente sobre tabela, o que a gente vai falar sobre ela, onde nós vamos usar a tabela. O mais importante é que vocês entendam bem devagar tudo aquilo que eu for falando. Tá tranquilo? Então vamos lá. Bem devagarzinho, vocês conseguem entender. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar agora de alguma forma aqui, eu estou com um problema na comunicação da minha internet e ela tá travando, mas isso aqui é culpa da estação espacial. Eu vou fazer aqui agora. Vamos lá. Vocês estão vendo o fundo da tabela periódica, da matéria da tabela periódica aqui. Meus aparelhos aqui estão com problema de delay. Eles estão com, vamos lá, sérios problemas tecnológicos. A internet aqui não é boa, por isso que a gente está com esse pequeno probleminha. Eu vou diminuir aqui para vocês enxergarem melhor, bem devagar. Aqui tem que ser tudo bem lentamente. Ela balança de vez em quando ela trava, mas isso a gente vai conseguir fazer. Beleza. Eu vou agora minimizar minha cara. Vou tentar aqui, devagar, bem devagar. Isso. Tá destravando. Bem devagar. Beleza. Consegui destravar. Vou minimizar aqui. Bem devagar. Vou minimizar aqui. Isso são problemas técnicos. Vamos aumentar aqui. Bom, vamos ver o que vai sair aqui. Lá está minha cabecinha aqui do canto. Vou tentar chegar ela o máximo possível para cá. Você está vendo qual é as dificuldades de gravar um vídeo, as dificuldades de fazer uma live. Às vezes as pessoas não conseguem entender. É o mecanismo, é o material, a internet. A internet aqui na estação espacial é muito, muito devagar. Às vezes tem explosão solares, a balança. Ó, vocês podem perceber que está balançando agora. Então acontece. A gente tem que manter a calma. Tá? Vamos lá. Então aqui no fundo da nossa tela, a gente tem algumas tentativas de alguns cientistas para começar a estudar a tabela periódica. Alguém tinha que começar a estudar a tabela. Começou em 1829, depois passou a 1862, 1864. Triade, parafuso telúrico, lei das oitavas. São as teorias do início da tabela periódica. A cara dos caras. Eu não vou falar o nome deles. O nome... Dobereiner, Chancourtou, Newland. Olha a cara dos caras aqui. Depois vocês, com calma, podem ler a história sobre eles. Eles começaram a tentar organizar os elementos dentro de uma tabela. O que é a tabela? Ela tem colunas e ela tem linhas. Então você precisa ter colunas e linhas para ter uma tabela. Igual ao Excel. Então você tem uma tabela periódica sendo colocados os elementos ali. Naquela época tinham poucos elementos, 30 e poucos elementos, 20 e poucos elementos. E aí teve que começar com alguma coisa. O legal vem agora. A lei das oitavas, essa lei chamada Lei das Oitavas de Newland, ela foi
que foi a precursora de tudo isso. Ele começou já a organizar a tabela, olha que legal. A cada 8 elementos, ó, ele botava 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7. Ele ia colocando aqui, ó, 3, 6, 7, 8. Numa linha, numa coluna, ele colocava 8 elementos. E numa coluna, desculpa, numa linha ele colocava 8 elementos. E numa coluna ele colocava 7. Ó, é o início da nossa tabela periódica. Essa lei das oitavas aqui foi onde começamos a estudar tudo sobre isso. Opa, voltei aqui. Meu problema sempre. Estação espacial. Então, o que acontece? Lei das oitavas. Por que chama oitavas? Porque na coluna, são 8 colunas a dele. E na linha, são 7 elementos. Olha que legal. Ele foi botando os elementos. Claro, ele não sabia o que tinha. Eric, não tem o elemento BO. Naquela época tinha. G. Depois foram mudando alguns elementos aqui. Então, esse foi o início. Depois veio um cara chamado Mendeleev. Esse cara aqui era um russo. Tem até um livro, se vocês puderem depois, chama A Verdadeira História da Química. Dmitry Mendeleev. Ele morava na Sibéria. A Sibéria é um lugar muito frio, muito frio. Nasceu lá e ficou lá um bom tempo. Ele estudou na Universidade de São Petersburgo. E esse cara, o livro dele, chamado A Verdadeira História da Química, ele sonhou com a tabela periódica. Houve um sonho. Então, ele começou toda a história que a gente conhece hoje. A tabela periódica tem hoje 18 colunas, 7 linhas. 18 colunas, 7 linhas. Essa tabela periódica foi de Mendeleev. A história conta que ele sonhou, dormiu num dia, no outro dia começou a escrever a tabela periódica. Leiam esse livro, A Verdadeira História da Química, Dmitry Mendeleev. Depois teve um físico alemão, ele por volta de 1840, 1850, por ali naquele período, 1800, entre 50 e 1880, 90, ele começou a escrever essa tabela que a gente conhece hoje em dia. Ele é o Meyer, Lothar Meyer. Ele começou a descrever a tabela nossa. Vocês leiam depois sobre eles, isso é tudo teórico. O mais importante é que vocês consigam agora entender a classificação periódica. O mais importante para mim agora é que vocês consigam entender. Então, Mendeleev ele começa a escrever, baseado na classificação moderna que nós temos hoje, né? Ele começa a escrever colunas e linhas. E ele começa a colocar pelos pesos atômicos, as ordens pelos pesos atômicos. Então, um elemento de peso 1, o elemento de peso 2, o elemento de peso 15. Ele foi colocando em ordem. Ele foi colocando devagarzinho, aos pouquinhos, uma ordem para os elementos. E essa ordem ela foi sendo criada lentamente. Ela não saiu do dia para o outro. O livro conta que ele sonhou, né? Ele saiu escrevendo. Não, na verdade, ele fez isso aqui. Ó. Ele colocou a tabela bem próxima à nossa. Olha aí como é que era a tabela de... vamos lá, Mendeleev, né? Desenvolveu o trabalho por Mendeleev. Ele começou. E aí começou a perceber o seguinte. Ó, se você perceber aqui, ó, 7, 9, 11, 12, 14. Isso é a massa. Isso é o A do elemento. Vamos lá. Número de massa. Massa atômica. É um pouco diferente de explicar agora, mas vocês vão entender mais para frente. Então, ele foi organizando, olha aqui. Aí ele chamou o grupo 1. 7, 9, 11 pela massa. 14, 16, 19. E deixou o espaço vazio. Aí voltou para cá. Ó, 23. Depois o 24. O 27. Tudo a massa dos elementos. Você colocou, então, uma linha e coluna. Olha quantas linhas ele escreveu. 12 linhas. E aqui tem 2, 4, 6, 8 colunas. Lembra das oitavas? As oitavas lá de Newland, ele continuou usando a teoria dele e isso é o primórdio da tabela periódica. Depois, o que aconteceu? Veio um cara chamado Montcellet, Henri Montcellet, e, na verdade, deixou de lado as massas e começou a usar o número atômico, só para vocês lembrarem. Número atômico é o número de prótons. Z é a letra que representa o número atômico. E P é o número de prótons. Ou seja, ele organizou a tabela periódica
voltei aqui um pouquinho. De vez em quando eu sumo, de vez em quando eu volto. É problema na estação. Então, o que ele fez? Ele organizou a tabela periódica assim, de acordo com o número atômico. Quem é o número 1? O hidrogênio. Você tem que ter uma tabela periódica para entender o que eu estou falando. Então, o Z é o menor número do elemento. Então, o elemento vai ter dois números. Um é a massa, o outro é o número atômico. A é a massa, Z é o número atômico. Então, na tabela periódica tem um quadradinho lá escrito A e Z. Você tem o número de massa o maior, o número atômico o menor, independente de onde esteja a tabela periódica. Opa, peraí, deixa eu botar aqui meu óculos escuro. Tá acontecendo agora a explosão solar aqui muito forte. Se vocês perceberem, está balançando a estação espacial. Então eu tenho que de vez em quando parar, ela fica instável. Opa, são raios cósmicos. Passou. Beleza. Vai travar aqui de vez em quando, é por causa das explosões solares. Vai destravar, fiquem tranquilos que vai destravar. Tem que ter paciência, a internet. Opa, destravou. Eu não destravei não, congelei ali. Não se preocupem não, escutem a minha voz. Então a tabela periódica passou a ter 7 linhas só. Ou, daqui para frente, está destravando. Ou períodos. Não esquece a minha cara ali. Escuta a minha voz. Eu estou congelado. Congelei. Tcharam! Bom, vamos lá. Problemas técnicos na estação espacial. Então são 7 linhas ou períodos. Tá? Então vamos aqui. Ó. Próximo passo. A gente vai agora, você vai entender os elementos como eles eram na época. A gente pensa na nossa língua portuguesa, né? A nossa língua, ela é bem parecida com a língua que foi escrita a tabela periódica. Os cientistas usam o latim para escrever. Então, o que vai acontecer? Espera aí, devagarzinho, vai destravar. Aqui é a tabela periódica, nossa. E aí, vamos lá, só uma curiosidade aqui antes. Ó, português é chumbo, potássio, os nomes estranhos embaixo, ó, cúrio, ceabórgio. Na verdade, o nome tem a ver com o latim. Se o símbolo tem duas letras, uma letra é maiúscula e a outra é minúscula. Se o símbolo tem uma letra só, é maiúscula. Mas, Eric, por que o potássio é K, não é P? Porque vem do latim. Por exemplo, ferro, em latim, é ferrum. Ouro, em latim, é áureo. Então, a gente segue muito o latim. Alguns não tem nada a ver, por quê? Porque é o nome em latim. Ó. Pumbro, PB. Potássio, em latim, se chama Kalium, K. Aí pode também ser em homenagem a países, em homenagem a continentes, por exemplo, Americum, Europium, Francium, ou em homenagem ao nome de alguém. Por exemplo, o Cúrio foi a Marie Curie, uma polonesa que descobriu a radioatividade, que é uma matéria que a gente vai ver depois. O símbolo é CM, Curie-Marie, né? O nome em homenagem a ela, descoberto por ela. Cearborgio em nome ao cientista que descobriu esse elemento. O símbolo é SG. Olha aqui um Mendeleev, o nome do elemento em homenagem a quem? A Dmitry Mendeleev, o cara que começou essa história toda. MD, Mendeleev. Vocês podem descobrir um elemento novo. Por exemplo, eu estou aqui nesse tempo de reclusão tentando descobrir um elemento novo, o número 119, que ninguém descobriu ainda. Qual é o nome que eu vou dar a ele? Eric Trillius, ET. Vou chamar ele de ET. Bom, então, senhores, a nossa tabela periódica moderna, ela é dividida em períodos. Eric, aqui tem um oitavo. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? A nossa tem até o sétimo. O oitavo eu estou descobrindo. Eu botei ele aqui porque eu vou dar o meu nome aqui depois. Ó, pode ver que, Eric, tem 3 letras esse seu elemento aqui, e alguns têm 3 letras, é porque ainda não foi descoberto, gente. Ninguém deu nome ainda. Olha, vocês podem descobrir e botar o nome de vocês aqui. 2 letras, se vocês quiserem, ou uma letra só. Tipo, Aline, bota o A aqui, não tem ninguém com símbolo A. Ou então, Maria Eduarda, ME. Tenta botar o símbolo de acordo com o seu nome. Eu vou botar o meu, é ET. Aqui, ó, eu deixei aqui para vocês entenderem. E vou criar um oitavo período. Então, são 7 períodos, 7 linhas e 18 colunas.
a gente não vai chamar mais de coluna, a gente vai chamar de famílias ou grupos. São os nomes que a gente vai dar daqui para frente. Ó, vai aparecer para vocês agora, ó, 18 colunas. Eu gostava quando era antigamente, quando eu estudava, era chamada coluna 1A, 1A, 2A, depois vinha 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Tiraram isso, a classificação agora vai direto, de 1 a 18. Aí aqui embaixo era 3B, 4B, as colunas B. Colunas altas, colunas baixas. Mas agora tem coluna 1 a 18. Vamos chamar então agora, daqui para frente, em vez de ser linha, vamos chamar de período. Em vez de ser colunas, vamos chamar de grupos ou famílias, tá? E aí, o mais importante são os nomes de cada família. Primeira coluna, metal alcalino. Segunda coluna, metal alcalino terroso. Essa família B aqui, a família baixa, essas colunas vão de 3 a 12, nós não vamos estudar agora, deixa para depois. São chamados elementos de transição. Depois a gente explica melhor. Eles são estranhos, esquisitos, sofrem transição, tem material radioativo aqui no meio. Ih, complicação. Ó, grupo do boro, ou também pode ser chamado de família do boro. Grupo do carbono, também chamado de família do carbono. Grupo do nitrogênio. Calcogênio, nome da família 16. Halogênio e gases nobres. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Se eu pegar aqui, na coluna 16, pegar o oxigênio, famoso oxigênio, o que acontece? Ele está numa família chamada calcogênios e ele está na segunda linha. Se você olhar, segunda linha da tabela periódica, segundo período, coluna 16. O nome dela é calcogênio. Eric, eu quero um elemento da família dos halogênios da terceira linha. Bom, terceira linha. Uma linha, duas linhas, terceira linha. Halogênio que eu falei é aqui, ó, é o cloro. Por que, Eric? Porque toda essa coluna aqui se chama halogênios. E a última coluna, que eu acho mais interessante, é a chamada de gases nobres. É essa galera aqui do final, são gases nobres, nobres porque eles são meio estranhos. E a tabela periódica tem uma nova classificação muito legal, que são chamados assim, metais. Ó, esse é o desenho da tabela, o esboço de uma tabela. Então, todo ele faz uma linha aqui na sua tabela, assim, em diagonal, até os gases nobres, até aqui, ó. Faz uma diagonal aqui, você vai entender que todos esses elementos, todos, tirando o hidrogênio, tira o hidrogênio que estava aqui, que eu tirei, eu não consegui tirar ele daqui, ficou grosso, mas o hidrogênio não entra aqui. O hidrogênio é um cara estranho. O hidrogênio não tem família. A gente não bota hidrogênio na tabela, não. Deixa o hidrogênio fora da tabela. Todo mundo tem uma classificação na tabela. O hidrogênio deixa fora. Então, todos os elementos aqui são chamados de metais. O que são metais? Eles são sólidos, exceto o mercúrio. Mercúrio é o único metal líquido na face da Terra. Todo metal tem brilho. Você pegou alguma coisa, tem brilho. Ele pode fazer fio, chamam de dúctil. Ele forma lâmina e são bons condutores de calor e eletricidade. O que é isso, Eric? Bota no fogo, fica segurando. Se ele queimar sua mão, é um metal. Bota na tomada. Não faça isso em casa, pelo amor de Deus. Mas bota na tomada. Se te der choque, é um metal. Brilhou, te queimou e te deu choque, é um metal. Ele está desse lado da tabela periódica. E aí você vê, ele pode ser qualquer um elemento da tabela periódica aqui. Pode ser o lítio, pode ser o sódio, pode ser qualquer elemento desse aqui. Ó, a diagonal é essa aqui, hein, galera? Ó, traça até aqui, ó. Traça aqui assim, ó. Mais ou menos, tá? É mais ou menos para vocês entenderem. Tudo isso aqui é metal. Tudo. Tira esse cara de verde aqui. Tira ele da história. Hidrogênio não tem família. E depois você tem outra classificação. O restante que sobrou do lado direito da tabela periódica são chamados de não metais. A palavra na língua portuguesa. Ó. Ametal. Não é um metal. Eles são quebradiços. Eles não têm brilho, eles são opacos. São péssimos condutores. Botou no fogo, não queimou sua mão, pode ter certeza que é feito desses caras aqui. E péssimo condutor de eletricidade. Ele não conduz eletricidade. Toda regra tem sua exceção. Você tira o hidrogênio para classificar os metais, tira o hidrogênio da tabela periódica e tira o carbono. Tem uma química que só estuda o carbono e vocês vão entender depois o porquê que o carbono eu tiro daqui.
Então, ó, metal e ametal. Essa última coluna ela é especial. A gente faz sempre chamar ela de gases nobres. Então, meus amigos, a tabela periódica, então, nossa tabela periódica, ela se resume totalmente em 7 linhas. Só lembrar, aqui eu deixei aqui, é porque eu vou descobrir nessa recesso 1 e vou botar meu nome aqui. Estou estudos. Newton, por exemplo, na época que ele ficou recluso lá, não sei, 1600 e pouco, na época da peste, ele criou um monte de teoria, criou a lei da a parte da óptica, né, geométrica, estudo da luz. Newton estava recluso. Eu estou recluso aqui, estou tentando descobrir um novo elemento químico. E vou botar aqui embaixo, na 8ª linha, no 8º período. E também tem a família. As famílias são 18, os grupos são 18. Lembrando que algumas tabelas aí na mão de vocês pode ter a família 1A, 2A, 3A. Cada uma delas tem um nome especial, vocês têm que guardar esses nomes. Tá? Então, se alguém perguntar assim, eu quero um metal calino da 3ª linha. Então, você vai vir aqui, ó, metal calino. Por que esses nomes, Eric? Procura saber se informar. Ó, 3ª linha aqui. Aí você vai lá, hidrogênio, lítio, sódio. O metal alcalino da 3ª linha é o sódio. Tá bom, gente? Vou parar aqui por enquanto. O importante é que vocês entendam a matéria. Vou tentar aparecer aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo. Tô travando, tá, gente? Minha internet está muito ruim. Um grande abraço em todo mundo. Semana que vem eu volto à Terra, tá? Vou ter que fazer a barba e o cabelo. O cabelo aqui está crescendo muito, muito rápido. O mais importante é que vocês tenham saúde. Deixa eu botar meu óculos escuro aqui agora, porque a radiação solar está complicada. E vocês tenham fé que a gente vai sair dessa devagarzinho, aos pouquinhos, as coisas estão melhorando. E olha aí. Um grande abraço. Ó, não estão escutando a minha voz acompanhando minha imagem por causa da internet na estação espacial. Mas o importante é que vocês entendam o recado. Tá bom? Um grande abraço.